Olá, Ariston, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Manicômio da Política. Eu estou muito feliz em estar aqui com você. Você me traz muita alegria, leva muita alegria aos telespectadores e esperamos que você hoje, vestido de cangaceiro, não se arvore a querer tirar uma posição violenta dessa sua farda. Essa sua farda eu já conheço. Era a farda de Lampião. Tenho uma coisa a te dizer. Depois do programa passado que você falou do Donald Trump, eu fui ao cangaço, chamei mais 4 amigos cangaceiros e nós estamos indo para os Estados Unidos resolver esse assunto na peixeira. Vamos tirar aquele tupete do Trump no facão. Você não tira nada. Você está correndo um risco depois do que você disse. Eles mandam apurar qualquer ameaça contra o presidente dos Estados Unidos e você ameaçando cortar o topete dele. O Trump sem topete é mais ou menos como aquele guerreiro do Império Romano que era movido pelo cabelo. No dia que rasparam a cabeleira dele, ele ficou sem força. Eu acho que o Trump é careca e usa uma peruca, que é uma peruca de fibra sintética chinesa. Então você pode levar para ele de presente o seu chapéu de cangaceiro, que aí ele esconde tudo, não só o topete como aquela cabeçorra. Vamos falar de política séria. Antes, porém, eu quero falar de um assunto polêmico, que é a seleção brasileira sem técnico. Mandaram o Dorival plantar coquinho. O que foi isso, Ariston? Eu gosto muito do Dorival. Quando ele foi o técnico do Vasco, teve um bom resultado. O Vasco, que estava perigando cair, fixou-se numa posição intermediária. Nós, vascaínos, gostamos muito do Dorival. Ocorre o seguinte: o Dorival não foi feliz na seleção. Não foi feliz por quê? Porque a direção da seleção é muito ruim. Então quem manda hoje na seleção brasileira são os empresários de futebol. Todos milionários, todos ricos, todos com poder. Cada um chegou com seu jogador e escalou. Quando eu vi o Brasil entrar em campo, eu estava na televisão ligado. Saiu a escalação da seleção brasileira. Mais da metade eu não conhecia. Um absurdo isso. Um absurdo. Fiquei me sentindo assim, envergonhado com aquilo que eu estava vendo. E o Dorival caiu por causa dessas suas vacilações. Agora, tem oportunidade de termos um novo técnico. O papel de técnico é muito delicado, não, Ariston? Primeira rodada do Brasileiro, já dançou o técnico Mano Menezes. Então, e estavam querendo fazer o mesmo, vaiando o jogo do Vasco, que o Vasco até virou em cima do Santos, o técnico muito vaiado no primeiro tempo. Depois o Vasco fez gol e pronto, o técnico é um herói. Há uma impaciência generalizada agora, uma impaciência também motivada pelo sofrimento. Você não sabe, telespectador que não é vascaíno, o que é ver seu time todo domingo apanhar. Você passa com a noite do seu domingo estragada por causa daquele time. É assim que tem acontecido com o Vasco. Agora, esse técnico que está lá agora me parece muito bom, ajuizado, competente, já foi campeão brasileiro. Não é aquele que entrou para arrombar as portas de São Januário. Ele entrou para fazer um time de futebol e está fazendo. E vai dar certo. E eu acho que o Vasco se localiza bem nessa tabela. Não chegará nas pontas, mas terá um lugar razoável no meio da tabela. Nós precisamos de novos jogadores, nós precisamos de uma mentalidade vitoriosa, nós precisamos de energia, nós precisamos de dedicação. E quem passa isso é o presidente. Se você pega um presidente de uma organização como o Vasco da Gama, fraca do jeito que está, e em vez de você dar seu tempo para reviver
aquele espírito vascaíno, que é a história mais bonita do futebol brasileiro, é o Vasco da Gama, que começa com a independência dos trabalhadores, dos negros, é uma história agora dos gays, é uma história de luta do Vasco da Gama. Se você consegue levantar esse ânimo, só para relembrar, o estádio de futebol do Vasco da Gama foi feito com a contribuição da colônia de portugueses no Brasil. Cada um dava um troquinho no fim de mês e levantaram tijolo a tijolo aquele estádio que está ali. E quer saber o que representa esse estádio para a gente? Naquele estádio foram assinadas por Getúlio Vargas todas as leis de previdência social, aquilo que segurou o povo brasileiro tanto tempo. Os institutos de previdência, o 13º salário, os abonos, as licenças, tudo foi assinado no Clube de Regatas Vasco da Gama. Veja o comportamento da torcida. Parece um bando de loucos. Podiam vir até aqui para o programa. Tá aí, daqui a alguns dias vou ver em São Januário uma bandeira do manicômio da política. Nós podemos adotar a torcida do Vasco como a torcida mais louca do nosso programa. Que legal, Ariston, boa ideia. É verdade, eu fico feliz. Juca, às vezes você se salva, hein? Igual você veja, esse técnico do Fluminense que saiu, ele é um criador de casos. Como é o nome dele? Mano Menezes. Eu só via Mano Menezes na televisão, contrariado, xingando e dizendo nome feio. Chegou a dizer nome feio até com os jogadores do Fluminense. Não merece confiança isso. Nós precisamos de gente que leve no amor, como o Felipe Luiz está fazendo, que leve na simpatia, que leve no espírito de colaboração e não gritando e xingando e maltratando. Esse não é o futebol. Mano Menezes criou problema com Marcelo e ele saiu do Fluminense. Mano Menezes destruiu a seleção brasileira quando foi técnico. Eu também não acho nada demais. Ele criou problema com o capitão do Fluminense também. Como é o nome dele? Thiago Silva. Com o Thiago Silva. Vamos encerrar esse bloco porque eu não aguento mais, estou cansado, preciso recarregar baterias. Pode ser? Pode ser, Juca. Fico aqui com saudade de você. Já já voltamos. Tá bom. Ariston, estamos de volta. Consultei o meu banco de dados. Que fim levou Sérgio Cabral, filho? Não levou a fim nenhum. Ele está aí em plena atividade, visitando os municípios do estado do Rio de Janeiro, acompanhado por seu filho e mais uma dezena de simpatizantes, visitando os prefeitos e pedindo apoio para a próxima eleição. Dizem que ele é candidato a deputado federal e o filho a deputado estadual. O candidato a governador que apoiar Sérgio Cabral, ou que for apoiado por ele, está condenado a perder feio, porque ele foi o político do Rio de Janeiro mais sem vergonha que passou na história do Rio de Janeiro. Eu estou dizendo isso porque assisti ele dizendo, num depoimento televisado, que ele tinha se viciado todo dia em apanhar milhões de reais para o interesse dele. Ele que disse, não foi ninguém dizendo não. Então, o candidato que sair com ele, ou para apoiar, ou sendo apoiado por ele, está condenado ao fracasso. Estamos bem acompanhados de malucos na política. Mais um candidato junto com Trump para ser o mascote do manicômio. O que você acha? Por que não aconteceu nada com ele, Ariston? Não, aconteceu sim. Ele pegou 420 anos de condenação. Foi o condenado brasileiro que bateu o recorde. Nem o seu conterrâneo aí, seu amigo, teve tanto. Foi um cangaceiro conhecido, foi um cangaceiro lampião, matou muita gente e teve de condenação
10% do que Sérgio Cabral teve. Sérgio Cabral bateu o recorde nacional de condenação. Depois, com competentes advogados e com o desembargador cometendo uma série de aleivosias, ele conseguiu reverter quase que tudo. Mas mesmo assim, sinceramente, não dá. É muita grana envolvida, é aquela história, Ariston, são os presos que comandam dos presídios. Aliás, como é possível isso, Ariston? Tá cheio de cara preso aí, mandando em todo mundo, mandando nas facções. Como eles permitem isso, Ariston? Nós temos uma polícia prisional muito mal remunerada, pessimamente remunerada, em quantidades ínfimas, não pode tomar conta de um presídio. Deve ter aí um funcionário para 1000 presos. Impossível tomar conta. Nós tínhamos que ter o olho do Estado nisso, a verba pública em cima disso. Tínhamos que contratar mais gente, treinar e fazer presídios mais seguros. Senão, vira o escritório do crime. E é um horror isso, o escritório do crime ser um prédio público mantido por nós outros. E temos que ter uma vigilância severa para que não saia de lá o comando dos atos que atentam contra a civilização. Ariston, uma pergunta polêmica que eu tenho dúvida no meu banco de dados. Você, de alguma forma, é a favor ou contra a pena de morte? Absolutamente contrário. Eu estudo esse assunto há 50 anos. Eu fui conselheiro federal da OAB e fui presidente da Comissão de Direitos Humanos lá. Sou convencido que isso não dá certo. Posso relatar uma dezena, quase uma centena de casos de erros judiciais que levaram a executar presos que não tinham feito aqueles crimes. Então sou contra, não acho que matar ninguém resolve nada. Eu sou a favor da vida, da alegria, do amor, do companheirismo, e para isso tem que separar de vez em quando alguns malucos, separar da população, para que eles não atentem contra essa população, mas matar jamais. E aquela frase que diz que de artistas e loucos todos temos um pouco, o que você acha? Eu acho que é verdade, porque a pessoa que mais me lembra que eu sou louco é o Juca. Juca está sempre lembrando que eu sou maluco. E eu olho ao meu redor e vejo algumas coisas. Por exemplo, esse quadro aqui. Quem é? Quem é? Minha esposa, fui eu que pintei. Esse livro aqui, que conta um dos momentos mais incríveis da história do Brasil, que é a Operação Condor, onde Chile, Argentina se reuniram para sequestrar e matar Juscelino, Jango e Carlos Lacerda. Esse livro é meu, é de minha autoria. Então, eu estou vendo que o louco do Juca, ou melhor, o louco que o Juca aponta, também tem uma quedinha pela arte. Maravilha, maravilha. Sem arte não há mudança. Não é verdade, Ariston? É verdade, é verdade. Esse programa, por exemplo, é uma peça de arte que vocês armaram. E não é um simples programa. Tem um robô que é Matusquela. Maluco, maluco. Não funciona bem. E tem os temas que são todos de improviso, nenhum é estudado. E tem um apresentador que também tem as suas deficiências. Então você veja que é nesse mundo, isso é o mundo humano, é o ser humano. O ser humano não é perfeito, ele tem as suas manobras, ele tem o seu jogo. E o jogo de todos nós tem que ser considerado não como maluquice, mas como ondas da nossa natureza. É isso.
mas o louco é um louco do bem, que faz coisas fora do padrão. Se você se mantém no padrão, não há evolução, não há crescimento. Tem que ser meio doido, meio maluco e às vezes fazer umas coisas que nem você sabe o resultado que vem. Você tem que ser ousado, você tem que avançar, tem que botar um passo à frente. Até porque se ninguém está fazendo e você vai fazer, é porque você está fazendo uma maluquice para eles. Então, ousadia, coragem, avance, trabalhe, persiga o seu sonho, vá atrás dele, que você vai ser feliz e vai conseguir o que quer. Tudo que você fala, eu analiso e coloco na minha biblioteca mental. Por isso é que o público na rua já está me confundindo com você. Somos até parecidos fisicamente. Não somos nada parecidos e eu não quero que ninguém me confunda com você. Porque eu sou um maluco médio, mas você é um doido completo. Então não quero que você se arvore na condição de que é meu sósia, de que é meu irmão gêmeo, porque você não é. Você é um amigo que eu fiz e que eu preservo como uma pessoa muito interessante. Mas igual não. Ariston, se eu deixo a minha barba crescer e deixo o meu topete, eu fico igualzinho a você, igual. Não fica não. Porque se você deixar sua barba crescer, eu no outro dia tiro a minha. Então nós vamos ficar sempre diferentes. Ariston, mas você é a minha inspiração. Por isso é que eu estou aqui neste manicômio da política. Lamento por você ter um padrinho tão pouco qualificado como sou eu, mas me sinto feliz porque tem a sua amizade, a sua consideração, o seu respeito e vamos fazer essa caminhada juntos. Ariston, vamos fazer um rápido intervalo e o terceiro bloco deste programa vai ser de arrasar. Nós vamos falar muita coisa pesada da política, manicômio geral. Que bom! Não saiam do sofá, fiquem aí porque o programa não acabou. Até já! Estamos de volta, Ariston, para o último bloco do nosso programa de hoje. Vamos falar de um assunto que diz respeito à nossa cidade e ao nosso estado. O que o Rio de Janeiro está precisando, Ariston? O Rio de Janeiro está precisando de segurança. Nós precisamos prioritariamente no Rio de Janeiro de segurança. Hoje nós estamos entre dois focos que está se unindo. O pior é isso. Os marginais de um lado e os milicianos de outro. Hoje em dia eles já estão se associando em vários lugares e eles estão dominando. Para os senhores terem uma ideia, calcula-se que no Rio de Janeiro exista já algo em torno de 3.000 barricadas. 3.000 barricadas, sabe para que é isso? Para o carro da polícia, do bombeiro não entrar naquele ambiente. Como é que deixa fazer isso? Não pode fazer isso. Tem que chamar o comandante do batalhão local e dizer, vamos lá comigo. Levar o material para desmontar a barricada, quebrar tudo, remover e dizer, o senhor é responsável por aqui. Se voltar, o senhor perde o seu posto. O senhor está fora. É o senhor que vai segurar isso daqui e não ter barricada. Como fazer isso se os bandidos estão mais armados do que a polícia? Não estão. Isso é uma balela. A polícia está mais armada do que os bandidos. Muito mais armada. A polícia tem mobilidade que os bandidos não têm. Tem inteligência que os bandidos não têm. O que há é o seguinte, é que no meio do caminho há um entendimento entre polícia e bandido. Há muita corrupção na polícia. Todos nós sabemos disso. E para o governador ser voz ativa, para o secretário de segurança ser voz ativa, para os delegados serem voz ativas,
eles terão que ser honestos. Ninguém recebe, a polícia não recebe ordem desonesto. Então, tem que se fixar nisso e tem que fazer uma limpeza na polícia. Tem que tirar aí 10%, 20%, 30%, o que for de policiais envolvidos e fazer concurso e botar essa garotada jovem aí dentro, universitária, para construir um ambiente melhor, mais saudável. Nós temos, em primeiro lugar, que cuidar da segurança. Temos visto pessoas desaparecerem na mão de um pivete que está usando cocaína com 12, 13 anos, num sinal, dá um tiro e mata uma pessoa. Não é possível mais isso. E temos visto também a polícia que chega atrabiliariamente numa favela, dando tiros e matando também pessoas. Não se ganha essa guerra doméstica com tiros e não se ganha com desonestidade. Esta guerra doméstica se ganha com participação, com atuação, com permanência, noite e dia, uma luta sem fim. É possível. Coloque gente competente, honesta, decente, que vira. Tem que virar nos presídios, tem que virar nas delegacias, tem que virar na PM, tem que virar em todo lugar. E mais, peça a colaboração da Polícia Federal e peça a colaboração das várias guardas municipais. Por que não? Faça um bolo só, põe uma coordenação nisso tudo, que está resolvido o problema. Não é simples assim como eu estou falando, mas é assim que se resolve. Estamos falando principalmente da cidade do Rio de Janeiro. No seu entender, existe alguma cidade no estado onde seja mais tranquilo de se viver em relação à violência? Existe, para regozijo nosso, para a nossa satisfação, podemos expor aqui com tranquilidade que as cidades serranas são as mais tranquilas hoje no Rio de Janeiro. Petrópolis, Teresópolis e outras que tais. São cidades onde você pode falar no celular na rua, pode andar tranquilamente, onde você não é assaltado, onde você não é mexido, porque tem outros problemas. Quando eu falei na intervenção anterior, viu, Juca? Eu falei de uma maneira en passant, mas há detalhes. Quando eu falei o governador não pode ser corrupto, o secretário não pode ser corrupto, mas tem outras coisas. O juiz não pode ser corrupto, o promotor público não pode ser corrupto. E nessas cidades, o delegado não pode ser. Essas pessoas prezam ainda a honestidade, têm vergonha de ser identificados na rua como pessoas corruptas. Daí se viver melhor e mais pacificamente. E eu aconselho a procurar essas cidades menores como uma forma de se viver tranquila. Maravilha! Além de que a temperatura é outra coisa, não é, Ariston? Ontem, por acaso, eu vim de Teresópolis e você sai com pena de ter que sair, porque eu fui a trabalho, mas você sai com pena de ter que voltar, porque é muito mais tranquilo e muito mais fácil de se viver. Ariston, algum tema que você queira falar ainda neste programa para colocar lenha na fogueira política do nosso estado? Quero sim. Gostaria de chamar a atenção do nosso público que vota. Nós temos que dividir responsabilidades. Não adianta a gente só pensar que a culpa é dos outros. Se o deputado vagabundo está lá na Assembleia ou na Câmara Federal, é porque um eleitor vagabundo recebeu compensação para votar nele. Nós temos que votar com responsabilidade. Não é possível que isso aconteça. Como é que se pode eleger miliciano? Tem vários. Como é que se pode eleger bandido ligado ao crime organizado? Tem vários.
Quem está fazendo isso? É o povo que se diz do bem. Não é do bem, não. Eles estão ajudando a implantação desse sistema que é pernicioso, que é péssimo para a população. Então, pedir aos nossos amigos que estão nos ouvindo toda a atenção antes de ir para as urnas. Verificar quem são essas pessoas. Fazer viu, Juca? Isso serve para você também. Fazer uma verificação. Ver o passado dessa gente. O passado dele no partido político, na polícia, quem é, quem não é. Vai escolher seguro, para que todos tenhamos um futuro melhor. Estamos quase no fim. O que você quer falar sobre política ainda neste bloco? Não quero falar sobre política, não. Gostaria de pegar um assunto que, de uma forma geral, alcança todos nós. Não vamos nos esquecer que nós temos as duas festas mais populosas do mundo. Mais gente envolvida, que é uma loucura. A maior ópera do mundo é feita aqui na passarela do samba, que é o carnaval. Milhões, milhares de pessoas, todo mundo com sua fantasia, todo mundo tendo treinado horas a fio. Nós fazemos uma outra festa, que é o Réveillon, que simplesmente é o maior do mundo. Nós sabemos fazer, nós cariocas, nós brasileiros sabemos fazer. Então, quando vem um problema como esse da segurança, dizer que nós não temos condição, nós temos todas as condições, é só querer. Isso é uma questão política, é resolver politicamente o que devemos fazer, vamos fazer e vamos fazer a melhor do mundo. Eu tenho certeza. Sempre foi assim em tudo que a gente se mete e quer fazer. Então, vamos pegar essa bandeira, senhor governador, e fazer com que aconteça o melhor. E, senhor presidente da República, venha nos ajudar nesse momento. Nós precisamos da Polícia Federal e dos outros instrumentos que o governo federal tem. Por favor, governador, por favor, presidente, por favor, autoridades. Vamos parar, vamos deixar de ser a república do roubo do celular. Isso é uma piada de mau gosto, porque não rouba só o celular, rouba o que você tem na sua conta e rouba vidas, mata pessoas. Então chega, não dá mais, vamos parar. O Manicômio da Política é um programa que traz assuntos muito sérios. Precisamos nos unir. Precisamos combater a violência. Precisamos viver em paz.